Digamos que você esteja junto a um grupo de pessoas. O que você pode dizer quando a conversa começa a se transformar em silêncios estranhos? Ei, será que amanhã vai chover? Pois é, talvez seja melhor tentar um destes fatos pouco conhecidos. O voo mais longo registrado de uma galinha foi de 13 segundos contínuos. Mas a maior distância alcançada por outra galinha voadora foi um pouco mais de 90 metros. Isso é mais do que o comprimento de um campo de futebol. 283.495.231 quilos de ketchup são vendidos nos Estados Unidos todos os anos. Em quilômetros, seria o suficiente para uma ida e volta a Plutão. Mas acho que Plutão tem mais a cara de mostarda. Falando em ketchup, ele nem sempre inclui tomate, mas peixe fermentado. O molho de peixe original foi trazido da China. O tomate só foi adicionado a ele em 1812. Em 1814, os britânicos queimaram a Casa Branca. Talvez eles preferissem o peixe fermentado. O maior alfabeto do mundo é o cambojano, com 74 letras. O menor é o alfabeto Rotokas, e consiste em apenas 12 letras. Esse último é falado na ilha Bougainville, parte da Papua Nova Guiné. Gatos podem provar coisas que não podemos, incluindo um composto que fornece energia a cada uma de nossas células. No entanto, eles não têm o gene que lhes permite provar coisas doces. As unhas da sua mão dominante crescem mais rapidamente. Portanto, se você é um canhoto, pode ser necessário cortar as unhas da mão esquerda com mais frequência. A unha do meio cresce mais rápido do que qualquer outra, porque seus ossos são mais longos, e algumas pessoas gostam de exibi-la. Ao longo da vida, uma pessoa comum suará o suficiente para encher 100 banheiras. Cacilda! Se você não perdeu o apetite por causa disso, é porque passará quase 4 anos apenas comendo e bebendo. E como piscamos cerca de 16 vezes por minuto, nossos olhos estão fechados por 10% de nossas horas de vigília. Isso corresponde a gastar cerca de 1h30 apenas piscando. Em apenas 30 minutos, nosso corpo pode produzir calor combinado suficiente para ferver 2 litros de água. Os pinguins são os únicos pássaros que não conseguem voar, porém sabem nadar. Eles passam 50% de sua vida na água e a outra metade em terra. Você já se perguntou por que as pupilas de uma cabra têm uma aparência tão estranha? A forma retangular horizontal oferece uma visão periférica mais ampla, permitindo que elas possam reagir rapidamente à aproximação do perigo. Na verdade, elas têm um campo de visão de 320 graus. Já você e eu temos apenas 120 graus. As abelhas têm um total de 5 olhos, 2 grandes em cada lado da cabeça e 3 menores no centro. Elas também não dormem, permanecem imóveis para economizar energia. No passado, o chapéu de cozinheiro, aqueles chapéus altos e brancos que os chefes usam, tinha tantas dobras quanto as receitas que eles dominavam. Isto é, se um cozinheiro dominasse 50 maneiras de cozinhar um ovo, o seu chapéu teria 50 dobras. Certa vez, um jornal norte-americano publicou um artigo intitulado "O autotratamento mal sucedido de um caso de bloqueio de escritor". Ele tinha um total de 0 palavras. Eu adoraria ler isso. A Rainha Elizabeth tem treinamento de mecânica e motorista de caminhão militar. Não sei você, mas eu adoraria vê-la trocar um pneu. Mas ela já tem quem faça isso. 675 milhões de livros foram vendidos nos Estados Unidos no ano passado, mas uma grande porcentagem deles nunca será lida. O hábito de comprar livros e nunca os abrir é chamado tsundoku em japonês. O livro mais caro já vendido custou mais de 30 milhões de dólares. Era o Codex Leicester, de Leonardo da Vinci, e Bill Gates o comprou. Gostaria de saber se ele leu. Melbourne deu endereços de e-mail a 70 mil árvores, para que as pessoas pudessem relatar atualizações sobre suas condições. As caixas de entrada desses e-mails estavam cheias de cartas de amor, piadas e perguntas existenciais. A cidade de Portland foi nomeada usando uma moeda em 1845. Se a moeda tivesse caído do outro lado, Portland receberia o nome de Boston. Já reparou naquele pequeno orifício que tem na tampa de sua bebida quente para a viagem? Está aí para que sua bebida saia do copo suavemente e não espirre para todos os lados.
Caso contrário, seria como se você jogasse 1 litro de leite bem longe e tudo começaria a sair sem controle. O orifício permite a passagem do ar e também evita que a tampa derreta. O espaço tem um cheiro distinto. Os astronautas dizem que cheira a metais quentes e bifes queimados, devido ao colapso de estrelas. Quando o astronauta Harrison Schmitt voltou para sua nave espacial, começou a ter uma reação alérgica. Depois, constatou-se que ele era alérgico ao pó da Lua. A Universidade de Minnesota é mais antiga que o próprio estado. A instituição foi fundada em 1851, mas o estado se tornou oficial 7 anos depois. O órgão mais pesado do corpo é a pele, que pesa cerca de 4,5 kg. Já o órgão mais pesado que fica dentro do seu corpo é o fígado. Ele pesa um pouco mais de 1,5 kg. No entanto, nosso cérebro é o mais estranho de todos, já que tem 60% de gordura. Os romanos consideravam o inverno um período sem mês. Portanto, janeiro e fevereiro foram adicionados aos anos civis mais tarde. O mês de fevereiro foi originalmente o último mês do ano, por isso ele tem um número menor de dias. A Lua não possui atmosfera e, portanto, não tem vento. Isso significa que as pegadas dos astronautas da Apollo permanecerão lá por 1 milhão de anos. Isso me lembra a palavra astronauta, que vem do grego astro, estrela, e nautes, marinheiro. Seria legal se alguém dissesse: "Oi, eu sou o Nando, um marinheiro espacial." Como não há ar ou água no espaço, se você permitir que 2 pedaços do mesmo metal se toquem, eles se conectarão permanentemente. Isso é chamado de soldagem a frio. Todos os anos um asteroide do tamanho de um carro atinge a Terra, mas não percebemos, uma vez que queima na atmosfera antes de chegar até a superfície. Ufa! A Universidade de Manchester descobriu que 50% dos cães são canhotos, enquanto outros 50% são destros. O que torna isso estranho é que 90% dos humanos são destros e os 10% restantes são canhotos. Você entendeu isso? O metabolismo de uma cobra é tão lento que muitas delas podem comer apenas uma vez por semana. Mas algumas espécies, como cascavéis e pitons, podem passar até 6 meses sem uma refeição. Quando elas comem, seu sistema digestivo leva de 4 a 10 dias para digerir completamente os alimentos, pois esses são engolidos inteiros. Os beija-flores, por outro lado, têm o metabolismo mais rápido do mundo. Eles comem 7 calorias por dia e pesam apenas cerca de 4 gramas. Se tivéssemos o mesmo metabolismo, teríamos que comer 150 mil calorias por dia. Os ursos polares passam metade da vida caçando, mas apenas 2% de suas caçadas são bem-sucedidas. Isso é o que eu chamo de perseverança. Existe um tipo de fungo na Amazônia que se alimenta de plástico. Já que tocamos nesse assunto, 5 garrafas plásticas recicladas podem criar fibra suficiente para encher uma jaqueta de esqui. Você é composto principalmente de vazio. Se removêssemos todo o espaço vazio de todos os átomos, não apenas no seu corpo, mas em todas as pessoas deste planeta, todos os 7,5 bilhões de nós caberiam em uma maçã. Vamos fazer isso! O engarrafamento mais longo percorreu 100 quilômetros. Ele aconteceu em agosto de 2010 na China e durou 10 dias. Os carros se movimentavam a menos de 1 quilômetro por dia. Existem tantos tweets todos os dias que, se os juntássemos, teríamos um livro de 10 milhões de páginas. Pequenininho, hein? O mamute peludo já existia quando as pirâmides egípcias foram construídas. Ele desapareceu completamente do Ártico há 3.700 anos. Posso dizer que a construção das pirâmides foi um empreendimento gigantesco, não? Ok. A palavra Jurássico vem do francês e significa das montanhas do Jura. Elas correm ao longo da fronteira entre a Suíça e a França. Sendo assim, será que o T-Rex tinha sotaque francês? Tá, parei. Mary Curie é a única pessoa que ganhou prêmios Nobel em 2 ciências diferentes, física e química. Além disso, a maçaneta da porta do laboratório dela, o encosto de sua cadeira e os seus cadernos ainda continuarão radioativos por mais de 1.500 anos. O primeiro não-humano a ganhar um Oscar foi o Mickey Mouse, mas o primeiro não-humano a ganhar direitos foi a floresta Te Urewera, na Nova Zelândia.
O chiclete foi inventado há 300 anos pelos maias. Naquela época, eles ferviam a seiva da árvore sapotizeiro e a mastigavam. Parecia uma boa ideia. Agora comece uma conversa com alguém aplicando toda essa sabedoria e conte-me nos comentários. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado positivo da vida.